No Salvador Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, esta é uma semana muito especial para todos os cristãos em todo o mundo. No calendário cristão, estamos comemorando a Ascensão de Jesus. E a Ascensão de Jesus tem um significado muito especial. E eu gostaria, nesse momento, fazer alguns destaques bíblicos relacionados à Ascensão de Jesus. No Salmo 110, que é um salmo muito usado no dia da Ascensão, no versículo 7, lemos assim: De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Parece que aqui usa uma linguagem bem própria do Antigo Testamento, especialmente da vida do campo que o povo de Deus em grande parte viveu. Parece que aqui está falando de um agricultor que concluiu a sua tarefa e que com a ferramenta nas costas está voltando para casa, feliz, satisfeito, porque realizou plenamente a sua obra. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus, na Ascensão, voltou para casa. Exatamente porque aquilo que ele veio fazer aqui no mundo, ele tinha concluído plenamente. Ele veio, se fez um de nós, assumiu a nossa culpa, pagou esta culpa na cruz do Calvário, cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Quando ele do alto da cruz exclamou Tetelestai, está consumado, ele estava proclamando que aquilo que ele veio conquistar, que é o perdão e a salvação para todo pecador, estava pronto, estava completo, para todo ser humano. E agora todo aquele que crê em Jesus tem esse perdão, tem essa salvação que Jesus conquistou. Portanto, na Ascensão ele pôde voltar para casa, de cabeça erguida, com a consciência do dever cumprido, porque tinha conquistado plenamente a salvação para todo pecador. Outro aspecto que eu quero destacar está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 e 51, onde lemos que Jesus levou os seus discípulos para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Esse é um aspecto bonito, queridos irmãos. Jesus estava num momento em que ele estava abençoando os seus discípulos. E enquanto ele abençoava, ele foi sendo elevado aos céus. Isso significa que Jesus não está nos céus de braços cruzados, ignorando ou esquecendo a sua igreja. Mas Jesus está nos céus, à direita do Pai, tendo todo o poder sobre os céus e a terra, abençoando a sua igreja, cuidando da sua igreja, cuidando a cada um de nós que está aqui neste mundo, porque um dia ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Portanto, é muito significativo saber que, embora nós não tenhamos Jesus fisicamente aqui conosco, ele está conosco na palavra, no batismo e na Santa Ceia. Na Santa Ceia, inclusive, de uma forma real, oferecendo o seu corpo e sangue no pão e no vinho. Mas, embora ele não esteja pessoalmente aqui conosco, ele está com seus braços estendidos sobre nós, para nos proteger, para nos cuidar, para nos abençoar, para nos apacentar e nos conduzir em segurança pelo caminho da fé para a vida eterna. E um terceiro destaque que eu queria dar é do texto de Atos, capítulo 1, versículo 11, quando os discípulos viram Jesus subir aos céus e eles ficaram olhando para as alturas e de repente perceberam que havia 2 anjos ao lado deles e esses perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esse mesmo Jesus, homem Deus, Deus e homem que subiu para os céus, ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu aos céus, ele vai voltar. Portanto, nós cristãos vivemos nessa expectativa, na expectativa da volta de Cristo. Vivemos esse lindo tempo da graça, esse período da igreja, período em que a igreja tem a oportunidade de levar Cristo para todos, de anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um período tão curto, e é um período no qual nós estamos aqui no mundo por causa de uma tarefa, a sagrada tarefa de anunciar essa salvação para todas as pessoas. Alguém disse certa vez que quem esquece que Jesus subiu aos céus, também esquece que um dia ele vai voltar.
Portanto, é muito importante nós lembrarmos que assim como Jesus subiu, um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que enquanto nós estivermos aqui no mundo como igreja, nós aproveitemos todas as oportunidades para falar de Jesus, para anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para anunciar que todo aquele que crê em Jesus terá a salvação. E assim todos aqueles que creem em Jesus aguardam o dia que Jesus vai voltar e vai levar para junto de si cada um que confiou na sua promessa, que confiou em Jesus como seu Salvador, que confiou em Jesus e na obra que Ele realizou na cruz em seu favor. Portanto, queridos amigos e irmãos, tudo que a Bíblia fala sobre a ascensão de Jesus é muito importante, muito especial. Que você aproveite esse dia da ascensão de Jesus, essa semana em que comemoramos a ascensão de Jesus, para meditar sobre isso, para se firmar nessas verdades e olhar para o alto e caminhar em frente, sempre aguardando a vinda do Senhor Jesus e fazendo o melhor que você pode por Jesus e pelo seu próximo, enquanto você estiver aqui neste mundo. Uma abençoada semana de ascensão, um abençoado dia da ascensão de Jesus para você, em Jesus, aquele que está nos céus e virá nos buscar. Amém.